News e a opção do governo Lula de não classificar o Hamas como um grupo terrorista repercutiu junto à comunidade judaica aqui no Brasil. Para falarmos sobre isso, recebemos agora o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Dr. Cláudio Lotenberg. Mais uma vez, doutor, obrigado pela presença aqui com a gente nessa cobertura especial da Jovem Pan. Sempre muito bom ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês, porque enquanto a gente se prepara para entrar, a gente escuta aí as notícias que são trazidas, né? E eu acho que pena, né, da ONU que nós temos, né? Quando cita aquilo que está ocorrendo como genocídio, né? E primeiro que Israel nem começou ainda qualquer tipo de movimento em Gaza, está pressionando, lógico, com questões que trazem certamente uma repercussão muito forte, né? Parece que o assunto começou com Israel. Ninguém fala aí da autodefesa, né? Então, é um absurdo. E aí cita um exemplo do hospital, quando ficou comprovado que o hospital não foi objeto de um ataque de Israel, né? Então, lamentavelmente, eu acho que a ONU, mais uma vez, dá sinais de que tem que ser desacreditada por falta de conteúdo adequado, qualificado e como que, entre aspas, né, protocolando aqui uma fake news. Em relação à questão do Brasil, de fato, a comunidade judaica tem críticas, porque nós sabemos, aliás, todos sabem, né, que o Hamas é um braço terrorista, né, financiado pelo governo do Irã. E age como tal. E se alguém precisa de alguma definição de terrorismo, nós temos aí 15 dias já, um exemplo palpável para as gerações atuais saberem o que é terrorismo de uma forma muito consistente. O Brasil prefere seguir aquilo que a ONU coloca, e a ONU, mais uma vez, a pobre ONU, que hoje perdeu, na verdade, mais uma chance de ter um pouco de respeito, né? Ela não classifica o Hamas como um braço terrorista. Eu acho que o Brasil, estando alinhado, eu acho que por estar ligado à ONU, preferiu seguir esse tipo de orientação, mas poderia ter seguido a OEA, da qual também o Brasil faz parte. E lá na OEA, o Hamas, ele é qualificado como uma organização terrorista, como de fato ele é. Doutor, eu vou aproveitar que o senhor falou da ONU. Na concepção, né, no pensamento do doutor, o que a ONU tem feito nessa situação, no conflito? Acho que a ONU tem feito muito pouco. Ela está se atendo a discutir dentro do Conselho de Segurança e não consegue chegar a um entendimento, né? Tiveram um encaminhamento durante essa semana e esse encaminhamento de uma resolução acabou não saindo por uma falta de concordância dos Estados Unidos. Podemos discutir a falta de entendimento ou a não concordância, porque ali constava que os Estados Unidos queria fazer crer que Israel está num momento de autodefesa. Aquele conselho não expressou isso naquela resolução, os Estados Unidos usou o poder de veto, né? O que é previsto dentro do processo de funcionamento do Conselho de Segurança. Podemos até discutir se esse Conselho de Segurança acaba sendo efetivo até pelas condições ali impostos, os números dos componentes, a questão do poder de veto de alguns países, né? Mas, de fato, concreto, quer dizer, o que a ONU deveria fazer? Condenações, recomendações, aonde que a ONU deveria estar trabalhando, e, aliás, acho que os países da ONU, né, a sociedade, pressionando para que os reféns sejam libertados. A gente não vai ter como trazer de volta as vidas daqueles civis inocentes que foram atacados de forma cruel há 2 semanas atrás. Nem mesmo os palestinos que eventualmente também estão aí sofrendo as vidas perdidas do lado dos palestinos, o que é muito ruim. Aliás, o Hamas não são os palestinos, o Hamas é um braço terrorista. Vocês passaram agora há pouco as declarações do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Eles estão na Cisjordânia. Aliás, o Mahmoud Abbas, se ele pisar em Gaza, coitado dele, né? Porque o Hamas não deixa ele nem chegar perto. Então, existe um contexto maior que a ONU deveria estar pressionando. Tenho certeza que se por acaso houvesse aqui consistentemente uma ação e os reféns fossem libertados, né, criaria-se aí uma condição de pressão da sociedade internacional frente ao primeiro-ministro Bibi Netanyahu, seu gabinete, a sociedade israelense, para que houvesse um cessar-fogo, né? E um cessar-fogo que tem que trazer alguma coisa de concreto. Nós acreditamos que sem uma solução definitiva, 2 estados que se respeitem mutuamente,
Não adianta Israel fazer o movimento que fez já no início dos anos 2000, devolvendo terras para os palestinos, eles entregarem para o grupo terrorista que tem no seu estatuto declarado, decretado, escrito, documentado, que deseja a destruição do Estado de Israel e vou mais, a eliminação de todos os judeus. Então, se houver esse tipo de composição, eu acredito que é muito difícil se chegar num acordo, né? Então, nós temos que trabalhar de uma forma objetiva. Temos um fato muito claro que são esses reféns. Eles têm que ser libertados. Isso cria um fato muito importante de pressão para a sociedade internacional para trabalhar, aí sim, dentro do governo de Israel e, quem sabe, criar aí um canal de comunicação. Doutor, vou trazer aqui para a conversa também o professor Vladimir Feijó, professor de Relações Internacionais, que é nosso convidado hoje também, segue com a gente aqui ao longo dessa edição do Fast News. Professor, queria ouvi-lo sobre esse ponto trazido pelo Dr. Lotenberg, a possibilidade de um cessar-fogo. Concorda com essa análise feita pelo Dr. Lotenberg? De fato, o cessar-fogo é um cenário, infelizmente, muito distante da realidade hoje? Parece que sim, porque existe a pretensão realmente de seguir combatendo. As tentativas diplomáticas de impor condições para que o cessar-fogo fosse minimamente viável, que é essa a confiabilidade que os lados vão conseguir, um dos seus principais objetivos, que é a discussão sobre reféns, está na mesa na primeira proposta apresentada pela Rússia, mas que sem credibilidade não tinha muita chance de ser aprovada. Era o primeiro tópico e emergencial tópico da resolução proposta pelo Brasil para que os outros tópicos pudessem seguir em andamento e que, de fato, não adianta apenas a resolução do Conselho de Segurança, exigiria que ela fosse cumprida e levada à risca. Um dos principais interesses que o governo de Israel tem é dar satisfação à angústia, para não falar uma palavra mais pesada ainda, né? O ódio ou o nervosismo da contínua existência de reféns sobre o controle do Hamas. Da mesma forma, do outro lado, independente disso ser uma tática terrorista ou não, parece que é ponto de inflexão, até por cessão do passado, que o Hamas também obtenha a entrega do que eles consideram ser reféns que estão sobre o domínio de Israel, mas sem nominar, né, sem quantificar eles, enquanto o Estado de Israel fez questão de fazer o seu levantamento e constantemente atualizar essa lista. Mas é o ponto, digamos assim, inegociável. Sem esse, não haverá espaço para o cessar-fogo na sequência. Uma pergunta para o doutor. Doutor, na época que Vladimir Putin invadiu ali a Ucrânia, o mundo inteiro ali declarou como crimes de guerra. Por que não fazer isso com o grupo terrorista Hamas? Porque, na realidade, não é um crime de guerra. Ela é uma organização terrorista. Ele não está fazendo isso em nome de um Estado. Não é uma defesa, não é uma ação militar contra militar. É uma ação contra civis, é uma ação terrorista. Eu acho que o professor colocou muito bem, né? E eu queria, professor, e evidentemente fazer um resgate daquilo que o senhor coloca. Quer dizer, Israel, em situações anteriores, e Gilad Shalit é um bom exemplo, que foi soldado de Israel, que foi sequestrado, levado e feito refém. Por conta dele, houve uma troca de mais de 1.000 prisioneiros. Eu tenho certeza que Israel negociaria, né? A questão é com quem negociar, quem é o porta-voz dessa facção terrorista, que prega terrorista, não fala do terrorismo, não é guerra, né? Quem conversa, quem fala, quer dizer, as distorções são enormes, né? Acabamos de ver, eu queria repetir, as imagens estão passando, quer dizer, eu acho um absurdo ainda dizerem que Israel explodiu passaram-se 5 dias, foi terça-feira isso, já sabe que não foi Israel, quer dizer, é um absurdo como as coisas são retratadas, né? Eu acho que temos aqui um ponto correto, adequado, troca de reféns, troca de reféns. Sentar, tentar conversar e estabelecer por aí um primeiro momento. E a questão toda, e eu acho que talvez a sociedade internacional tem que, neste momento, entender, é fazer um resgate histórico daquilo que acontece em toda a região da assim chamada Palestina e aquilo que é o Estado de Israel. Resgatar, desde a época de Canaã, passando pelo Império Otomano, a questão do mandato britânico, os acordos que foram tentados, quer dizer, há razões de sobra para que nós possamos criar 2 estados.
mais 2 estados que se respeitem mutuamente. A autoridade palestina já o fez isso, mas o presidente Mahmoud Abbas, em relação ao Hamas, não consegue ter essa liderança. Então, lamentavelmente, quer dizer, não há garantia para um diálogo que possa trazer aqui condições de uma paz estável e duradoura. E professor Vladimir, como é que seria essa negociação? Pegando carona nisso que disse agora o doutor Lotenberg, é essa a primeira dificuldade, né, de estabelecer quem são os interlocutores, mas e para além disso, quais são as condições de lado a lado e em especial do Hamas? O que é que quer o Hamas? O que é que o Hamas exigiria por parte do governo israelense nesse momento? E, em contrapartida, Israel, o que exigiria do Hamas? Como eu disse, o Hamas usa essa contínua argumentação de que o Estado de Israel ilegalmente não teria jurisdição para deter palestinos. Existem reconhecidos pelo sistema judiciário israelense que são mais de 4.000 em detenção, sendo deles por volta de 2.000 com condenação depois de um legítimo processo com ampla defesa e tudo mais, mas há um grupo de crianças, adolescentes e adultos detidos e que até agora sequer houve a abertura de um inquérito e suponho eu que é desse grupo aí de por volta de 900 palestinos que o grupo Hamas alega que seriam reféns do lado de Israel. Mas como foi bem dito, é preciso que eles sejam nomeados, é preciso que haja esta lista e uma definição para que uma negociação aconteça, que é esse o pedido específico. São dessas pessoas específicas que a gente está falando da troca de reféns, da mesma forma do lado de Israel. E ter pessoas que dê credibilidade para que essa promessa seja cumprida, da entrega efetiva dessas pessoas para o outro lado e, portanto, a definição não só de quem, mas também o local e o horário, mediante garantias de que essas pessoas não seriam feridas exatamente nesse momento da entrega, para causar uma nova comoção, para causar um novo ato de violência com a parte contraposta. Então, o momento atual exige essa lista específica do Hamas, mas exige também encontrar lideranças que se digam amenas, ou que se digam dispostas a reconhecer as autoridades israelenses e dar essa credibilidade de que vão cumprir o que for negociado e que não são lideranças radicais, né, dispostas a eliminar e que, portanto, não estariam dispostas à efetiva negociação. E, professor, fica esse ponto de interrogação também a respeito da libertação dessas reféns. O que foi negociado, né? Como essa negociação está sendo feita? Porque ela é, de uma certa forma, sombria. Não se sabe o que foi negociado para que o Hamas libertasse, então, mãe e filha. E por que elas, né? Eles com uma centena de prisioneiros, porque as duas, por serem americanas... Isso chama muita atenção, né? Isso que eu ia dizer, Vitor. O que a gente sabe com certeza que foi depois da fala do Biden, que tinha obtido com Israel a autorização para a entrada dos 20 caminhões e também uma fala do chefe das Forças de Segurança de Israel, que esse tipo de pedido vindo dos Estados Unidos não poderia ser negado, que talvez foi essa a moeda de troca que o Joe Biden usou com algum canal de comunicação com o Hamas para que houvesse esse acordo, Egito e Israel, para a entrada desses caminhões que a gente viu hoje, em troca das duas cidadãos dos Estados Unidos da América. É uma hipótese, né? É o que todos os indícios apontam. E, portanto, quem intermediou, se é que foi negociação, essa troca, né? Ou essa libertação em troca dos suprimentos, teria que vir a público para materializar. Dentre outras, para, inclusive, a gente descobrir quem é essa pessoa do Hamas com que se negociou e por que ela teria credibilidade e não outras lideranças. E Dr. Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Doutor, está quase esgotado o nosso tempo. Vou lhe passar a palavra, a gente tem mais um minutinho de conversa. Se o senhor quiser destacar mais alguma coisa, e desde já fica aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, ao senhor pela presença e pela atenção aqui com a Jovem Pan. Eu que agradeço com tristeza. Tomara que estivéssemos falando de coisas melhores, né? Lamento a perda de vidas. Lamento, de certa forma, a mistura de cenários, muitas vezes patrocinando o recrudescimento, inclusive, do antissemitismo.
O professor falou uma coisa importante, quer dizer, como os palestinos não reconhecem as prisões que acontecem em Israel. Ele fala, eventualmente, e eu suponho, não sou um professor na área, uma futura extradição. Mas como fazer uma extradição se você não tem um país que, constituído, tem respeito pelo outro país? Quer dizer, se por acaso não houver por parte dos palestinos retirada do poder que hoje o Hamas tem, é verdade que esse poder é conquistado à força, com armas, muito difícil a gente criar condições de relações diplomáticas. Não estou falando do curto prazo, estou falando da necessidade do longo prazo. E nós não podemos imaginar que isso volte a se repetir. Existe o direito legítimo de 2 estados e o pior, nós temos que lutar contra a linguagem do antissemitismo, que aquilo começa com uma minoria, nós já sabemos. Certamente atinge outras minorias. E é um prazer estar com vocês. Dias melhores para todos nós. Assim seja. Muito Até a obrigada, próxima. Até.